Queridos, saudações. Meu nome é Gleidson Ferreira, servidor da Universidade de Pernambuco, lotado no UOC, né? E queria circunstanciar um momento em que esse vídeo está sendo feito de improviso, inclusive. A iluminação não ajuda, não vou editar, não vou cortar, ele vai do jeito que sair aqui, sem nenhuma produção. Mas o interesse é de começar a estabelecer um diálogo com a minha categoria, né, com os servidores da Universidade de Pernambuco, a quem eu servi na condição de presidente da nossa associação e servi na condição de presidente do nosso sindicato. Só para situar o meu período no tempo, né, o último reajuste que teve foi no meu tempo. Essa faz 4 gestões atrás. Depois de mim teve Zé Rosa e 2 gestões de Érico. Então, feita a apresentação, eu quero dizer que eu vou tentar ser o mais breve possível, não é, para que o vídeo não fique muito longo, e tentar sintetizar o que foram os últimos 6 anos de condução do Sindup, o que pode vir a ser esses próximos 3 anos a partir dessa eleição, e o que eu acho que a gente deve fazer a partir de agora, né? Então, em síntese, numa síntese muito apertada, né, aí, prejudicada pelo tempo, porque talvez o momento adequado não seja aqui agora, mas tem que começar em algum momento. A gente tem que fazer uma avaliação. Para participar dessa eleição agora, a gente tem que fazer uma avaliação do que foi o Sindup nos últimos 6 anos. E o que foi o Sindup nos últimos 6 anos? O que foi a condução sindical nos últimos 6 anos? Antes de continuar, eu quero fazer um parêntese. Repare só, eu não confundo a potencialidade política da direção do Sindup com o resultado. Eu não faço isso, porque muitos integrantes da direção hoje do Sindup participaram da minha gestão como presidente, e foi uma gestão, vou deixar a modéstia de fora, né, altamente, como é que eu posso, você colocar adjetivo é ruim, falar de si mesmo é ruim, mas foi uma gestão extremamente atuante. Quando eu fui presidente do sindicato, o servidor não levava desaforo para casa, em nenhum campo, porque o sindicato defendia. Nós agregamos valor à carreira do servidor. Nós fizemos com que o servidor se honrasse no seu sindicato, não se envergonhasse do seu sindicato. O sindicato estava presente em todas as discussões. E nós fizemos coisas que o servidor imaginava que fosse impossível, como a própria equiparação, né? Acabamos com a dupla produtividade na Universidade de Pernambuco. Uma síntese muito apertada, né? A nossa história foi apagada porque a direção do Sindup, a atual, tirou do ar tudo que tinha de memória do Sindup. Inclusive, o vídeo é para dizer que eu estou fazendo no Instagram para tentar resgatar essa história. Para que você que entrou na Universidade de Pernambuco nos últimos anos, não tome como modelo de sindicato a atual gestão do Sindup, né? Aqui tem uma história de luta. Mas voltando ao nosso papo, o que foram os últimos 6 anos de sindicato? Foram 6 anos de política sindical, onde imperou o negacionismo e o terraplanismo sindical, né? Onde imperou a ignorância, onde imperou a omissão de informação, a segregação de informação. Foi uma aposta na estupidez política. Qual é o legado dos últimos 6 anos de gestão? Qual é o legado? O prejuízo político. O sindicato e nós como carreira diminuímos de estatura. Porque o papel do sindicato é fomentar o senso crítico na categoria, mostrar o que é, para que a gente reflita sobre o que pode ser e a gente ter ação no sentido do que pode ser, das conquistas que a gente tem que ter e das reações que a gente deve ter quando alguém tenta nos apequenar, tirar nossos direitos. Em síntese, querido, o que foi que a condução do Sindup fez nos últimos 6 anos? Ela nos conformou, ela tratou de conformar a nossa mente a esse modelo que está aí. Não fui questionador em nada. E aí tem uma coisa que eu acho que é uma síntese do que foi a gestão do Sindup, né, em termos de covardia política, inclusive. Porque, para mim, se caracterizou como um sindicato governista.
foi a campanha salarial de 16 ou 17. O governo do estado apresentou uma proposta aos servidores, os servidores em assembleia, com inteligência, disseram que aquela proposta não era razoável aceitar, que queria rediscutir. O governo do estado, na figura do secretário de administração, Milton Coelho, que hoje é deputado federal, disse que não negociava mais e ficou por isso mesmo. Em qualquer lugar do mundo, numa circunstância daquela, o sindicato teria procurado a Assembleia Legislativa, deputados no campo federal, o campo político mais abrangente para fazer o governo do estado reabrir negociação. Mas o pessoal se conformou, pegou os servidores para levar à Secretaria de Administração, para entregar um ofício dizendo o resultado da Assembleia e parou por ali. Nunca, se você achar um texto, uma fala, uma crítica ao governo Paulo Câmara pelo arroxo que promoveu há 6 anos, ou qualquer crítica que seja ao governo federal pela avalanche de retirada de direitos dos servidores, eu peço a exoneração da UPE. Me mostre que eu peço a exoneração da UPE. Não tem. Então, foi um sindicato amigo do poder. E com isso, governista. Porque governista não é quem tira foto com o presidente, nem com o governador, não. Governista é aquele que tem a capacidade e a possibilidade de reagir e não reage. Fica em silêncio. Fica caladinho. Então, foi um sindicato governista. E os servidores, apesar do boicote da direção do Sindup às atividades políticas, intuitivamente entenderam, rapaz, que era um sindicato que não tinha compromisso com a luta, que era uma gestão que não tinha compromisso com a luta. Não vamos confundir. Eu não quero fazer a confusão da gestão com o sindicato. O sindicato é nosso instrumento. A gestão é dos caras lá. Então, a gestão dos últimos 6 anos, ela merece ser estudada para que nada nela se repita. Nada. Aí nós temos uma eleição agora para o Sindup. Categoria totalmente desorganizada, inclusive o nome continua como Sindup na base. O nome da gestão vai ser Sindup na base. Sindup na base, 7 minutos, eu quero ser bem breve agora. Sindup na base quer dizer que é a direção do sindicato que fica na base, conversando, estimulando, esclarecendo. Você viu o Sindup na base? Não. É uma fraude. Isso é o maior estelionato político de todos os tempos aqui na UPE. Porque não foram para a base nunca. Aí agora vem reeleição, né? Ivo, na condição de presidente, eu acho o Ivo sério. Ivo gosta de conversar sobre carreira, ele discute sobre carreira, ele tem uma preocupação sobre carreira. Eu tenho uma opinião de que a gestão de Ivo pode avançar, pode fazer o Sindup avançar, a nossa carreira avançar. Mas isso é uma opinião minha. Porque se eu for fazer um juízo de valor do que será a gestão de Ivo a partir de como a campanha foi feita, eu tenho que ter receio. Eu tenho que entender que vai ser uma continuidade da tragédia dos últimos 6 anos. Por que eu estou dizendo isso a vocês, queridos? Rapaz, uma eleição tranquila, chapa única. Eu tenho convicção de que muitos servidores na UPE não discutiram carta-programa. Porque eu não estou com a carta-programa aqui, infelizmente eu deixei em casa, mas é uma carta-programa que reedita cartas-programas de 2 últimas eleições. Não existe uma novidade nova nessa carta-programa, só novidade velha. Então, como é que tem a coragem de ir para uma eleição sem uma carta-programa decente para se apresentar? Porque é o cartão de visita. Você não vai para uma entrevista de emprego como um mulambo. Você não convida uma menina para jantar e vai como mulambo, como indigente. Você se arruma. Como é que uma apresentação de uma gestão que quer assumir o sindicato apresenta uma carta-programa sofrível quando apresenta? Porque muitos servidores não viram essa carta-programa. E outra coisa, em tempos de internet, a gente está em 2021, fizeram campanha sem usar a internet, inclusive. Não criaram blog, não criaram um Instagram, não criaram nada que pudesse fazer uma interação com os servidores. Parece que vivem acanhados, escondidos. Tem medo de debater politicamente. Então, a partir de uma campanha dessa, o que é que eu posso imaginar de uma gestão dessa? Difícil. Agora, queridos, finalizando, eu quero dizer o seguinte a vocês.
eu renunciei. A primeira gestão de Érico eu fui vice-presidente. Com 3 meses eu renunciei. Renunciei à gestão, a ficar no sindicato. Mas eu ficava nas assembleias participando, opinando, confrontando esse pessoal. Mas não dá mais para a gente ficar passivamente olhando o trabalho da direção do Sindup. Né? Então, qual é a minha proposta a partir de hoje? Fiz um Instagram, vou anotar aqui. O nome do Instagram é agir, o verbo agir, agir.reagir.upe. Eu acho que eu vou anotar aqui nesse vídeo. Agir.reagir.upe. Qual é a minha proposta? Se você está inconformado com a condução sindical, entre em contato comigo. Eu vou lhe dar meu telefone, inclusive. 8828-9602. 8828-9602. O que é que eu quero fazer a partir de agora? Eu quero começar a promover, porque eu não quero protagonismo. Protagonista tem que ser você. Tem que ser vocês, tem que ser todo mundo. Mas eu quero bater o centro dessa partida. Eu quero, a partir de agora, promover na UPE um movimento que faça com que o servidor reflita sobre a situação dele, que tenha elementos para refletir sobre a carreira, sobre as injustiças que podem ser corrigidas administrativamente, que podem ser corrigidas no campo jurídico, para que a gente avance. Porque se a gente esperar para o Sindup, em berço esplêndido, a gente vai perder os próximos 3 anos. Acorda aí. Mas 3 anos, se os próximos 3 anos forem iguais aos últimos 6 anos, a gente nem precisa de Paulo Câmara, nem de Bolsonaro, nem de Covid, porque a tragédia da gente vai ser a condução sindical. Então vamos reagir, meu irmão. A proposta é a seguinte: 200, para começar, porque eu não vou fazer movimento para mim, né? Eu, inclusive, assim, eu vou assumir uma responsabilidade a partir de agora, porque eu não vou mais ficar calado, não é? Eu vou estimular, vou no seu setor, quero conversar com todo mundo sobre essa realidade, para que a gente mude, a gente pode mudar a condução do sindicato a partir daqui, da base, que eles dizem que é Sindup na base, mas nunca foi Sindup na base. Então, a partir da base, a gente pode fazer uma revolução aqui na Universidade de Pernambuco, conversando pelo Instagram, pelo WhatsApp. E os primeiros 150 pessoas que começarem a seguir, quando lá o Instagram tiver 150 seguidores, eu vou promover com um escritório de advocacia aqui de Recife uma palestra para você entender o que é a aposentadoria especial e o abono de permanência no tempo especial. O que era até antes da reforma previdenciária de Bolsonaro e o que é a partir de hoje. Porque muitos servidores na UPE podem requerer o abono de permanência se já tiverem 25 anos de serviço, e aí você tem um aumento indireto no seu salário. Né? Você deixa de pagar a previdência, porque ela entra e sai, e você fica com esse volume de recursos a mais no seu salário líquido. Né? A gente vai falar também sobre a Previdência Estadual, sobre a reforma que foi feita em 2019, e o Sindup até hoje não deu bico, e hoje centenas de servidores, por ignorarem os efeitos dessa reforma, estão concorrendo para que os proventos, quando se aposentarem, sejam menores. A gente vai explicar tudo isso. Eu poderia falar sobre isso, mas eu quero que um escritório de advocacia fale, porque é o discurso de autoridade. E a gente pode reagir. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu sou uma das pessoas mais otimistas na Universidade de Pernambuco em relação à nossa carreira, apesar da tragédia que tem sido a condução sindical. Né? Entre todas as carreiras do Estado, nós somos a que tem mais condição de avançar. Acredite nisso. Quando a gente começar a conversar, você vai ver. Creia. E creia que você, daí, pode fazer uma diferença. Não se conforme com essa falta de ação política do Sindup. E os caras só vão pegar se a gente se articular aqui fora, se a gente se mobilizar. Acredite. Porque, inclusive, a lógica deles foi para colocar na cabeça da gente que tudo era impossível, que nada pode ser feito, quando muita coisa nesses últimos 6 anos poderia ter sido feita. É isso que eu vou mostrar a vocês a partir de agora no Instagram. É um Instagram pessoal, vou colocar as minhas memórias do movimento sindical na UPE, mas olhando para o futuro. A gente vai fazer a crítica mostrando uma saída para os problemas. Participe, vamos construir essa história.